E hoje eu vou te contar 3 segredinhos sujos das influenciadoras fitness e que elas não querem que tu saiba. Meu nome é Daniele Milhão, eu sou nutricionista e aqui nesse canal eu te ensino como deixar de ser falsa magra e se tornar uma magra mais definida. E eu tenho visto muitas coisas, ao longo dos 16 anos de atendimento, que é o que eu tenho enquanto eu gravo esse vídeo para vocês. Só que recentemente algumas coisas têm vindo à tona, tem acontecido cada vez mais por conta do mundo digital, que faz parte da vida de todos nós, e nós estamos conhecendo, digamos assim, bem entre aspas, a vida pessoal de algumas pessoas, e algumas delas são então as influenciadoras fitness. E como o próprio nome já diz, as influenciadoras acabam influenciando muitas pessoas a acreditarem em determinadas coisas, só que isso acaba prejudicando a vida delas. Como o que eu vou trazer hoje aqui para vocês, que são 3 coisas que eu acabo ouvindo muito no consultório, que as pacientes, pessoas que me procuram, acabam me trazendo essas informações, e eu tenho que explicar para elas que as coisas não são bem assim, que elas não funcionam bem assim. Então vamos lá. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui nesse vídeo para vocês é sobre aquele tipo de influenciadora que ela tem um corpo super definido, atlético, tá? Quase uma bikini fitness. Ou então ela até não tem esse corpo tão atlético, mas ela passou por uma grande transformação, E talvez tenha seguido isso, ela até por isso, porque ela mostra ali o antes e depois dela, O antes de uma pessoa com um grande sobrepeso e hoje tá magra. Então, esses 2 tipos, Ou ela é super definida, sequinha, ou não precisa ser tão definida assim, mas passou por uma grande transformação. E aí, qual é a questão, tá? O problema não é ter passado pela grande transformação ou ser super sequinha e definida. Isso eu tenho pacientes que passam pela sua transformação e obtêm esses resultados. Então, de modo nenhum, o problema é ter passado pela transformação ou ter determinado tipo de corpo. Mas é o que elas pregam, o que elas contam pra ti que tu pode fazer para conquistar o resultado delas. E o problema, então, é aquela ideia que elas te passam, que elas têm aquele determinado físico, ou passaram por aquela grande transformação, com uma dieta flexível. Então, elas aparecem ali no teu feed, nos teus stories, comendo de tudo, comendo sobremesa, bebendo de vez em quando, mas bebendo, não se privando de nada, se permitindo tudo que tem vontade, e pregam isso, esse estilo de vida flexível. Veja bem, gurias, eu não estou dizendo que toda influenciadora que passou pela grande transformação, que tem um corpo super definido, que ela joga esse joguinho sujo com vocês, tá? Eu não estou dizendo isso, mas que algumas fazem isso, então tu precisa abrir o teu olho. Só que o que acontece, gurias? Hoje, elas até, eu não estou dizendo que é mentira, que elas comem o doce e não estão comendo na verdade, ou que elas se permitem comer fora, comer em restaurantes, e na verdade elas estão mentindo porque elas não fazem isso. Não é esse o ponto. O ponto é que hoje elas podem sim estar se permitindo um doce sempre que têm vontade, tomando um drink, elas podem estar fazendo isso hoje. Só que a transformação delas, até elas chegarem nesse ponto que elas estão, elas passaram por privações sim, tá? Então essa menina que é a Musa Fitness, o corpo super definido, não tem 1 grama de gordura no corpo dela, e hoje ela se permite comer um doce, um chocolatinho, uma coisa assim, pode ter certeza que se ela chegou nesse nível de um percentual de gordura tão baixo, ela por muito tempo não se permitiu comer isso. Tá? Então, elas muitas vezes te vendem a ideia de que tu, que ainda precisa trilhar um caminho, tu ainda precisa perder gordura, tu não tem um percentual de gordura tão baixo como o dela, mas tu deseja isso, elas te vendem que tu pode chegar nesse corpo comendo de tudo. Apenas tendo moderação, tu vai chegar nesse corpo. Ou então aquela que passou pela grande transformação, era sobrepeso e hoje tá magrinha, e hoje ela come de tudo, ela te vende a ideia de que tu vai emagrecer fazendo isso. Só que, na maioria dos casos, elas até chegarem nesse ponto, ou de terem emagrecido muitos quilos porque tinham sobrepeso, ou de estar nesse físico com um percentual muito baixo de gordura, para chegar neste ponto, elas precisaram sim se privar.
Só que hoje elas estão na manutenção. E é aquilo que eu falo da fase da manutenção. Na manutenção, tu vai poder sim te permitir comer sobremesa todo final de semana. A manutenção é diferente da fase que tu está no processo de perder gordura. Então, esse é o problema. Essa é a confusão. Elas te venderem um hábito de manutenção, mas dizendo que tu vai chegar no corpo delas. Tá dando para entender? E aí isso pode ser duas coisas, né? Ou uma ignorância da parte dela. Então, às vezes a menina tem aquela até que ela é super magrinha e que ela sempre foi seca, ela sempre foi super magrinha e comeu de tudo, né? Não tem pessoas com metabolismo assim? Tem, né? E aí ela come de tudo mas claro, um de tudo saudável, um de tudo fit, né? Então ela tem, óbvio, determinados cuidados, senão qualquer pessoa engorda se comer muito mal. Então ela nunca precisou passar por uma transformação. E aquela menina, ela a vida inteira se mantém seca, comendo as receitinhas fit, as coisas, né, que ela prega para vocês que come de gostosas, de diferentes da dieta, e ela prega que ela tem aquele corpo porque ela come aquelas coisinhas ali. Só que não. Isso provavelmente, quero crer que é uma ignorância da parte dela, de achar que tu se comer essas coisas que ela come vai ficar com o corpo dela, só que não. Ela sempre foi assim. Tu precisa emagrecer. Tu precisa trilhar o caminho ainda. Depois que tu estiver seca que nem ela, aí beleza, aí tu pode comer as coisinhas que ela come, porque daí tu só vai querer te manter. E olhe lá, né? Porque a manutenção é um processo também, mas isso é tema para outro vídeo. Tá entendendo? E, como eu falei, eu quero acreditar que é uma ignorância, tá? Porque se não for, aí é mau caratismo. O segundo segredinho sujo, que elas não querem que eu te conte, é que elas te vendem muitas vezes uma rotina irreal, né? Irreal, elas trabalham com aquilo ali, né? Influenciadora fitness, ela vive aquilo ali, esse é o trabalho dela, e ela vende que tu precisa para ter o corpo dela, o físico dela, aquela rotina também. Isso cria, de certa forma, um desejo em ti, porque tu queria ter aquele corpo dela, um corpo parecido com dela. Tu queria conseguir ter a rotina que ela tem. Mas tu não consegue porque tu é uma pessoa normal, que tem lá o teu trabalho, o teu CLT, trabalha com outra coisa, tu tem a tua empresa, tu tem o teu negócio, e tu não vive para aquilo ali 24 horas. Faz parte do trabalho dela criar toda uma dificuldade, criar toda uma logística para sua rotina, para dificultar o processo, para mostrar que não é só com uma vida corrida, batendo um prato de arroz com feijão com carne que tu vai conquistar aquilo lá. Mas eu te digo que tu vai sim. Tem o seu sacrifício? Tem o seu empenho, digamos assim? Tem, né? Tu vai precisar organizar essa refeição, essas comidas, essas marmitas, mas tu consegue ter uma vida paralela e a tua alimentação e exercício andar junto com a tua vida. O problema é quando elas criam essa ideia de rotina irreal, né, que é de propósito para te despertar um desejo, um distanciamento de ti. E aí tu passa a achar aquilo mais incrível ainda, como ela consegue ter aquela rotina. Então é aquela coisa, né? Ela acorda às 5 da manhã para fazer o cardio dela, a corrida, aí às 7 da manhã ela tá lá fazendo a refeição, tomando os milhares de suplementos que ela toma, aí depois ela já tá indo pra academia. Muitas vezes tu tá começando o teu dia ali às 9 da manhã, chegando no teu trabalho, a blogueira fitness já fez a segunda modalidade de treino do dia dela, já tomou o pré-treino, pós-treino, e aí tu pensa, quando que eu vou conseguir ter uma rotina assim? E provavelmente é só assim que eu vou conseguir ter resultado. E fora que eu tô falando aqui só da rotina de treino e alimentação dela, né? Porque junto com tudo isso, ela tá lá mostrando a rotina de 32 passos do skincare dela, mais as reuniões com patrocinadores que ela já fez. E aí chega 3 da tarde, a madame tá indo lá pra outra modalidade, pro pilates, pra natação. E tu fica assim, socorro, eu tenho um filho pra cuidar, pra criar, nunca vou conseguir isso. Tô no meio do meu caos. Tu pode sim não ter a rotina com 42 modalidades de exercício que ela faz na semana e fora as outras coisas, e apenas organizar o teu caos. Isso já é um grande passo e que vai te dar muito resultado. E aí nós entramos no terceiro segredinho sujo, que é a história que eu vou chamar aqui de cupom de desconto. Então elas te vendem que tu precisa usar
45 tipos de suplementos diferentes, porque senão não tem como ter resultado. Senão teu cabelo não vai ficar bonito, a tua unha vai ficar feia, a tua pele vai ficar ruim, tu não vai render no treino, tu não vai ter um bom treino, nem não vai recuperar tua fibra muscular no pós-treino se tu não tomar o suplemento de dormir, o suplemento de acordar, o suplemento de antes do treino, o suplemento depois do treino, o suplemento pro cabelo, o suplemento pra pele, é tudo. Então, gurias, e aí por isso que eu vou chamar de cupom desconto, né? Porque cada coisinha dessas que ela diz que tu precisa, que a pele dela ficou outra, que o treino dela, então, passou a render absurdamente quando ela começou a usar aquele pré-treino ali. Cada coisinha dessas, se tu observar, não por acaso, tem um cupom de desconto junto. Por que será, né? Por que será? Então, minha filha, abre teu olho. Não significa que ela esteja querendo o teu bem. Existe aí um conflito de interesses. Ela quer que tu use o suplemento porque tu vai usar o cupom de desconto dela. Quando tu usa o cupom lá, tu coloca no site, entra um percentual para a conta dela, tá? E isso não é ilegal. Só que daí tu tem que agora pensar no teu lado, né? Será que tu realmente precisa daquilo ali? Ou ela que tá fazendo tu acreditar que tu precisa? É melhor tu confiar em alguém que é isento desse conflito de interesses, que se tu precisar de um suplemento vai te dizer que tu precisa, e se tu não precisar também vai dizer que tu não precisa, né? Infelizmente, hoje em dia nós temos profissionais de nutrição que também têm esse conflito de interesses, porque as marcas estão sempre atrás da gente, tá? Pra gente fazer esse tipo de parceria com eles também. Mas existem aqueles, né, que não se vendem, tá? Eu sou uma delas. Eu falo para as pessoas abertamente nas minhas redes sociais que já tive convite de marca de suplemento, de farmácia de manipulação, e eu não aceito, porque eu prefiro poder dizer isso com liberdade. Eu prefiro poder falar mal de um produto, se eu acho que ele não funciona, poder fazer isso e não ficar presa, refém de uma marca que eu tenho parceria. Para fechar aqui, gurias, as influenciadoras fitness, elas não te vendem o resultado, tá? Elas não estão interessadas no resultado. Elas estão interessadas em te dar uma sensação de que tu tá no caminho. Aí quando tu faz tudo isso, quando tu consegue fazer ali 1% do que elas estão fazendo, 5% da rotina delas, tomar o suplemento, eu não consigo fazer aquele monte de exercício que ela faz, ter aquela rotina de acordar 5 da manhã, mas pelo menos eu tô usando o suplemento dela. Isso já me aproxima dela, porque o suplemento eu posso pagar, isso eu consigo fazer, isso te dá uma certa proximidade e tu fica com a sensação de que tu está no caminho, que é o que elas querem que tu acredite. Mas resultado mesmo que é bom, tu já percebeu que não vem. Então se tu gostou desse vídeo, te inscreve, deixa um like e também deixa um comentário aqui pra mim sobre o que tu acha desse assunto das influenciadoras fitness, me conta que eu tô curiosa pra saber. E eu vou deixar na descrição desse vídeo também o contato do meu consultório para consultas presenciais, à distância, se tu quer a opinião sincera, se tu precisa ou não de determinado suplemento, como que tu faz para ter resultado. E eu vou deixar o link da mentoria da Falsa Magra, que é uma mentoria que eu tenho junto com meu marido, chama-se Treinador, onde nós te damos todo o caminho. Tu aprende a fazer sozinha a tua dieta, teu treino, nós te ensinamos a montar tudo e calcular de uma forma que vai te dar resultado em cada fase do processo, perda de gordura e ganho de massa. Até o próximo vídeo, tchau!